Olá, pessoal! Aqui quem fala é a professora de língua portuguesa Milena Luiz, das turmas 901 e 902 da Escola Municipal Dr. Newton Alves, em Atafona. O conteúdo dessa semana é estrutura de palavras. Vamos lá. O que é isso? Todas as palavras, elas são formadas por elementos mínimos, pequenininhos, que a constituem. Esses elementos são chamados de elementos mórficos, porque embora eles sejam pequenininhos, eles têm algum significado para a palavra. E cada um deles tem uma classificação. São eles: radical, vogal temática, tema, afixo e desinência. Vamos observar cada um deles para a gente entender melhor o que significa. Observem essa palavra aqui: menino, meninos, menininhos. Observem que existe uma parte que se repete em todas elas. É o que a gente chama de radical. É o menin, que se aparece tanto em menino, quanto em meninos, quanto em menininhos. As palavras podem ser decompostas em partes menores. Observem aqui. Na primeira nós temos menin, que eu chamo de radical, que é a base que dá o significado à palavra, e o o, que eu vou chamar desinência de gênero masculino, porque é o o que determina que essa palavra é do gênero masculino. Já na segunda eu tenho o menin, que é o radical, o o, que é a desinência de gênero masculino, e eu acrescentei o s. Esse s indica uma coisinha simples, plural. Então vai ser chamado de desinência de número plural. O que a gente conhece apenas como plural, aqui é chamado de desinência de número. O que a gente conhece apenas como gênero masculino e feminino, aqui eu vou conhecer como desinência de gênero, ok? E menininhos. Olha que legal. Eu tenho no menininhos esse in, que é o diminutivo, certo? Então eu tenho o radical, que eu já aprendi lá na primeira. Eu tenho a minha desinência de gênero masculino, tenho a minha desinência de número plural e vou ter aqui a forma do diminutivo, certo? Que é um sufixo acrescentado à palavra. Ó, cada uma dessas partes chamamos de morfemas ou unidades significativas, porque são as menores formas de significado, são os elementos mórficos da palavra. Então vamos lá, relembrando, os elementos mórficos são radical, tema, vogal temática, desinências, afixos, vogais e consoantes de ligação. Nós vamos estudar cada um deles. Radical, como eu falei para vocês lá na palavra menino, é aquela que dá a base, o significado da palavra. Vogal temática, eu pulei aqui, vocês vão entender o porquê. Vogal temática aparece principalmente nos verbos. Então, por exemplo, falar, o a é a vogal temática. Vender, o é a vogal temática. Partir, o i é a vogal temática. E o tema nada mais é do que a junção, por isso que eu pulei o tema, do radical com a vogal temática. Se a palavra não tiver vogal temática, ela, consequentemente, não terá tema. Então, vamos, por exemplo, a palavra menino, ela tem o radical, menin, mas ela não tem vogal temática. Por quê? Porque o o é uma desinência de gênero. Ou ela tem desinência de gênero, ou ela tem vogal temática. Vamos observar outra palavra. Carta. Carte é o radical, porque de carta eu vou ter a palavra primitiva, né? Carte é o radical, porque eu vou ter cartas, eu vou ter cartinhas, cartões, carteiro. Então, carte é o radical. Esse a já não vai ser desinência de gênero. Por que não vai ser desinência de gênero? Porque não existe a palavra carto no masculino, só existe a palavra carta. Então, esse a é considerado vogal temática. Então, no caso, o carte, que é o radical, e o a, que será a vogal temática, vão formar juntos o tema. Então, o tema é a própria palavra carta, ok? Lembrando, na palavra menino, meninos, menino, qualquer palavra que tenha desinência de gênero, eu não vou ter o tema, porque eu não vou ter a vogal temática. As desinências, elas podem ser as desinências nominais, que são as que a gente viu no exemplo anterior, como são as desinências de gênero masculino e feminino,
número plural e singular, e também existem as desinências verbais que aparecem nos verbos, número e pessoa, modo e tempo. Os afixos constituem os sufixos e os prefixos. Os prefixos são aquelas palavrinhas, ou melhor, aqueles pedacinhos que são acrescentados antes da palavra. Feliz, eu acrescento um "in" antes, que é um prefixo, vai ficar infeliz. Mente, eu acrescento após, aí vem, chamado de sufixo, infelizmente, ok? Vogais e consoantes de ligação. A vogal e consoante de ligação, ela não tem um significado específico, ela apenas aparece na palavra para melhorar a sonoridade dela, porque às vezes quando eu juntei um outro sufixo ou até mesmo um outro radical, a sonoridade da palavra não ficou tão legal, então por isso eu acabo colocando uma vogal ou uma consoante de ligação para melhorar essa sonoridade. Mas vamos observar cada um deles. Elementos mórficos são aqueles que compõem uma palavra, também são chamados de morfemas. Os morfemas podem ser lexicais ou gramaticais. Qual a diferença disso? Ele vai ser apresentado em palavras ou vai ser apresentado em verbos. A gente vai observar de acordo com o contexto. Tipos de morfemas. Os lexicais indicam o sentido básico da palavra, o significado das palavras. Já os gramaticais indicam gênero, número, pessoa, modo e tempo. Principalmente, número, pessoa, modo e tempo só aparecem em quê? Em verbos. Nas palavras substantivos, adjetivos, no máximo, gênero e número. Ok? Radical é o elemento que indica o significado básico da palavra. Então, vamos aqui uma palavra básica. Pedra. Olha como que o radical vai formando novas palavras. Pedre. Nós temos pedra, de pedra, pedreiro, pedregulho, pedrada, apedrejar, pedraria. Esse radical vai se repetindo em todas as outras palavras. Pedra, esse A aqui, ele também é vogal temática, porque não existe um oposto a pedra como Pedro. Pedro é um nome próprio. Não existe uma palavra, um substantivo comum chamado Pedro. Só existe substantivo próprio chamado Pedro. Vogal temática. Vogal temática é a vogal que sucede, ou seja, que vem após o radical dos verbos ou dos nomes. Em verbos indica a conjugação a que lhes pertence. A indica a primeira conjugação. Juntamos, do verbo juntar. O A é a vogal temática. O E indica a segunda conjugação em batendo. O I indica a terceira conjugação do verbo sentia. Em palavras, só quando ela não tiver oposição masculina ou feminina, como foi o caso da palavra pedra. Já no caso, e no exemplo que eu dei para vocês também sobre carta. Já na palavra menina, que foi o primeiro exemplo que eu mostrei para vocês, ela não possui vogal temática, porque o O, no caso, na palavra menino, o O é uma desinência de gênero. Então, o A indica a primeira conjugação, nós temos aqui do cantar, o E, segunda conjugação no perder, e o I, terceira conjugação no partir. Em nomes, a vogal temática determina a formação de adjetivos e substantivos. O A, o E e o O, final dos nomes. Relembrando, só vai existir vogal temática nos nomes caso eles não sejam separados por gênero, não existe uma oposição entre gêneros. Por exemplo, aqui, campo, não existe uma palavra campa que seja o feminino de campo. Cama, não existe um masculino camo, que seja o masculino de cama. Como triste, não existe trista, não existe tristo. Por isso, nesses casos, nós teremos vogal temático. Agora, gato, o O não será vogal temática, porque esse O é desinência de gênero, porque existe a palavra gata, ok? Bola, voltando aqui, bola, existe, esse A é vogal temática, tá? Porque a palavra não existe bolo e o bolo é uma outra palavra, então tanto o A de bola quanto o O de bolo são vogais temáticas, porque elas não se opõem em relação a gênero masculino e feminino.
Um minutinho só. Desinências nominais. Vamos lá, que são aquelas que indicam as terminações de nomes, substantivos, adjetivos. Indicam gênero e número de substantivos adjetivos, como a gente viu lá no menino e meninos. Gato e gata, que é o desinência de gênero, que opõe masculino e feminino. E o S, na maioria das vezes o S, que é desinência de número. Desinência de número plural. Milena, como que é desinência de número singular? A desinência de número singular é simplesmente a ausência do S. Então, por exemplo, se eu tivesse, geralmente, numa avaliação, eu pediria, numa prova, num trabalho, eu coloco um quadrinho para que vocês montem os elementos mórficos. Então, se eu pedisse para vocês colocarem o que representaria na palavra gato ou desinência de gênero da palavra gato, vocês colocariam um traço, um X, porque a ausência do S significa que aquela palavra está no singular. Desinências verbais indicam modo, tempo, número e pessoa. Modo, relembrando, indicativo, subjuntivo, imperativo. Tempo, presente, passado e futuro, ou pretérito. Número, singular e plural. E pessoa, primeira, segunda e terceira. Então, aqui nós temos amava. O ame, que é o radical. O a, que é a vogal temática. Ama, então, é o meu tema, porque é a junção do radical mais a vogal temática. E o vá, que é a desinência de modo temporal, que indica que é o pretérito imperfeito do indicativo. Amavas. Aí aqui eu acrescentei o S, que é a desinência número pessoal, que indica que é a segunda pessoa do pretérito imperfeito do indicativo. Segunda pessoa do singular. Prefixos. Nós temos dentro dos afixos os prefixos e os sufixos. Os prefixos são os afixos que são acrescentados antes do radical. E já os sufixos são aqueles afixos que são acrescentados após o radical. Então vamos lá. Infeliz, o in que foi acrescentado antes do feliz, o i antes do imoral, o a antes do amoral, o pre antes do ocupar e o des antes do leal. Sufixos, aqueles que aparecem após o radical. Lealdade, aí nós temos aqui o dade após o leal, o isar após o útil, o inho após o café, o ecer após o amã. Preste atenção aqui que o radical não é cafés, tá? Vocês vão aprender isso lá no finalzinho da aula de hoje. É um exemplo de consoante de ligação. Caféinho, a sonoridade ia ficar feia. Por isso acrescentou-se esse Z, que é uma consoante de ligação, para melhorar a sonoridade da palavra cafezinho. Como eu falei aqui, vogais e consoantes de ligação são fonemas sem valor significativos. É diferente do radical, da vogal temática, das desinências, que elas possuem valor significativo. A vogal e a consoante de ligação, elas não têm valor significativo. São utilizados somente para melhorar ou facilitar a pronúncia. Gasômetro, então, aí ia ficar gasmetro. Então, para melhorar essa sonoridade, acrescentou-se a vogal de ligação O. Cafezal, seguindo a situação do cafezinho. Ia ficar cafeal. Para melhorar a sonoridade, acrescentou-se a consoante de ligação Z. Espero que vocês tenham compreendido. Tem um conteúdo bem legal lá no portal, que já está disponível. Atividade também. Qualquer dúvida podem me chamar no WhatsApp. Estou à disposição de vocês. Cuidem-se e fiquem todos com Deus.